Bem, estamos sofrendo junto aqui, né? E é uma coisa que a gente não se convida para tal, né? O mundo que a gente vive nos desconvida todo dia para essa realidade, né? Tudo que acontece à nossa volta conspira contra o que a gente ouviu aqui. Embora isso seja do cotidiano da vida e seja, de fato, parte da condição humana, mas a gente nega isso todo o tempo, né? Então, ouvir Bruno, né, com a sua experiência tão rica que nos toca, nos comove, nos ensina, né, nos abençoa. O Gerson também, com a experiência limite, assim, porque de fato é uma coisa que não acontece todo dia, como você mesmo comentou. Mas tudo que a gente constrói à nossa volta é para distanciar, embora isso seja inexorável, né? A dor e o sofrimento é parte do cotidiano da vida. Então, tudo que a gente se apega, tudo que você compra e tudo que você busca, assim, tem a ver com essa caminhada. E um certo momento aí da filosofia, no século XVIII, dizia isso. Tudo que a gente faz para minorar a dor e aumentar o prazer. Então, tudo que você busca, inclusive está aqui agora, não para aprender sobre o sofrimento, mas para reduzir a dor e aumentar o prazer. Então, no fundo, é isso que a gente quer e é o que a gente busca todo o tempo, né? E a minha fala é uma fala, tinha comentado com Benjamin, nessa direção mais uma perspectiva bíblico-teológica, porque não é fácil a gente ouvir essas coisas e como é que a gente enfrenta e a gente reage a essa condição. Então, a gente vive, de fato, uma sociedade, a nossa e do mundo como um todo, que nega isso todo o tempo. Então, se alguém fala de morte, a gente não quer estar junto. Embora os provérbios digam que é uma necessidade, assim, né? É melhor falar de vida do que falar de morte, diz o autor dos provérbios, né? E tem mais gente no espaço da alegria do que no espaço da dor, né? Assim, não é simples reunir pessoas num sábado à noite, num bairro que tem, e numa área da cidade que tem tanta coisa boa para fazer, do que está aqui agora falando sobre dor, né? É quase que um masoquismo isso, viu, assim, Benjamin? Sim. Mas como a gente precisa e como a gente necessita, isso acho que é uma primeira coisa. Tudo que você tem à sua volta e tudo que você constrói para a sua vida, você quer diminuir a dor e aumentar o prazer. Então, e quando eu faço isso, eu posso construir mecanismos de negação da realidade. Porque isso está espreitando a mim, né? A dor e o sofrimento mais radical, ele chega no dia comum, né? A dor não chega num dia, como o Bruno disse bem, né? Você não planeja ter o câncer no ano que vem, ele chega no dia comum. As famílias que se despediram dos seus queridos na terça, quarta-feira, quando o avião saiu, assim, elas se despediram porque quem estaria do outro lado os alcançaria, os abraçaria. Então, assim, a gente faz isso todo dia, a rotina do dia a dia. Ninguém achava que naquele dia assim, a vida seria ceifada daquela forma. Vários estudantes que voltavam de intercâmbio, de estudo de línguas, voltavam para casa. Assim. A vida estava pela frente, toda pela frente. E sequer você tem corpos agora para enterrar, porque os corpos não têm corpos. Todo mundo sabe disso e sabe do que a gente está comentando. Não tem corpos para enterrar, porque eles são completamente destroçados, assim como a própria aeronave. Então, acontece num dia comum, num dia que você não planeja, num dia que não tem absolutamente qualquer forma de você julgar que aquilo possa acontecer. Agora, o sofrimento só acontece com os outros, não conosco. Por mais que a gente saiba racionalmente disso, a gente não é capaz de se deslocar, porque não acontece comigo, entende assim? Nenhum de nós aqui, embora racionalmente possamos imaginar que pode acontecer, mas não comigo, e não dessa forma, e não com essa intensidade. Comigo não acontece. É sempre com o outro, entende assim? E como acontece com o outro, eu não sou capaz de sentir e nem de me envolver da mesma forma, porque não acontece comigo. E acho que essa questão, assim, é uma questão que Deus, no processo da encarnação de Jesus, consciente da dor e de que o mundo é feito dessa dimensão, assim, a ação de Deus na história é uma ação de um Deus que quer vir para perto de nós e vem para perto de nós a partir do lugar da dor e do próprio sofrimento. O Cristo, que nós com ele temos uma relação, né, de vida, assim, é o Cristo que vem até nós e não se encarna na história por um outro lugar, senão pelo lugar da dor e pelo lugar do sofrimento. Porque o Cristo poderia ter se encarnado por outros lugares e por outras formas e por outros vieses, correto? Poderia. Poderia ter se encarnado, e isso já é senso comum na história da teologia e na reflexão
das nossas igrejas e comunidades religiosas, o Cristo poderia ser encarnado num ambiente de profunda reflexão, assim, e de um ambiente muito arguto de reflexão filosófica da Grécia Antiga. Poderia. E a partir da Grécia, o Cristo de Deus poderia ter construído reflexões muito palatáveis para a nossa vida. O Cristo de Deus poderia ter se encarnado no ambiente romano, militar, assim, com muitas patentes e com uma capacidade de dizer sobre a vida a partir desse lugar também. Poderia. E seria absolutamente legítimo, né? Mas o Cristo de Deus se encarna a partir de um menino, de uma mulher que fica buchuda, de um marido que você não sabe quem é o pai, de um bucho não sabe quem é o pai, porque é uma disputa até hoje, quem é o pai dessa criança, assim. Para a gente está claro, não para os contemporâneos de Jesus, para nós a história está explicada, não para os contemporâneos de Maria. O sofrimento que ela enfrenta de carregar consigo um bebê, que todo mundo olha para ele nos olhos, censura e discrimina, está dado. Porque naquela aldeia todo mundo sabia quem era quem. Entende? E ela sabe da dor que é enfrentar. Então, a ação do José de assumir aquele lugar, mas lá no fundo ele sabia, mas não sou eu, entende assim? Não sou eu, entende assim? E as pessoas sabiam que aquele velho, possivelmente aquele velho não era pai daquela criança, assim. Então, talvez para não ser apedrejada, o José, com sensibilidade, assume aquele lugar. Mas esse lugar é de muita dor. Ele nasce já nesse lugar de dor, e quando ele nasce de maneira formalmente, nasce um lugar que é o lugar do desprezo, e a perseguição o alcança logo quando ele nasce. Então, ele conhece a dor logo ao nascer. E o texto de Filipenses 2, que os teólogos chamam de dissenso kenótico, é um palavrão que os teólogos adoram essas expressões, né? O Bruno fala de vida, né? Os teólogos inventam categorias, né? Porque a ciência é arrogante por si só, né? Todo mundo sabe aí. Quem entrou na universidade esse ano sabe qualquer área, ou quem entrou há mais tempo, qualquer disciplina tem lá seus códigos, né? Se você não decodifica os códigos da disciplina, você não pode ser chamado pro gueto, né? Assim. Um médico, coitado, assim, tem que aprender 7.000 palavras novas durante um curso. E aí fica tão natural para ele que quando ele faz a conversa com o paciente, ele usa aqueles palavrões assim. E ele diz, é esse o seu problema. E a gente vai para casa porque eu não entendi nada, né? Não posso perguntar para não achar que não sei. Mas o Bruno também, sim. O Bruno também, o Benjamin também, nas ciências militares também, uma série de categorias que a gente aprende, que a gente, ao aprender, a gente distancia-se do mundo real como ele de fato é dado, né? Em suma, então, esse ambiente que Jesus nasce, esse ambiente da dor, do sofrimento, da perseguição, e lá no tal do dissenso kenótico de Filipenses 2, diz, a palavra que está lá de Paulo é, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não se aferrou a este lugar, mas ele faz uma, e eu me permita ficar em pé, ele faz um deslocamento, né? Ele faz uma alteração do lugar onde ele está. Porque se eu não me desloco, eu não consigo compreender a dor desse outro. E talvez seja esse o problema para a gente, né? Do meu lugar, é fácil falar de sofrimento, né? Aqui sentado, nessa comunidade, com esse ambiente, com essa gente bonita e cheirosa, é quase que um pecado falar de sofrimento. É quase que uma blasfêmia, porque assim, a gente fala a partir do conforto, né? Agora, imaginem vocês, as pessoas que sofrem aqui muito perto da gente, né? Aqui na Praia do Júnior, né? Assim, Copacabana é o bairro do país que tem a maior densidade demográfica do país todo, assim, todo mundo sabe disso, né? Porque aqui não chega nem a ser a Barra, que você tem muitos edifícios, mas os edifícios têm alguma circulação de ar entre eles. Aqui não tem, né? Uma Nossa Senhora de Copacabana, assim, é tudo preso um no outro, não tem espaço para circulação de ar, né? Então tem gente em cima, embaixo, do lado, na diagonal, para todo lado tem gente, entende assim? E os estudos mostram o sofrimento, por exemplo, da solidão de quem mora em Copacabana. Um dos bairros também que tem um dos altos índices de suicídio é Copacabana também. Então, muita gente não significa presença social, presença relacional, presença de fato construída na interação. Assim, e eu só viro gente na relação com o outro. O olhar do outro é que me humaniza, né? E como a gente tem dificuldade de olhar para o outro, né? Mesmo na igreja, mesmo no ambiente da liturgia, né? Que a gente toca e diz que ama o irmão, mas o olhar não toca, porque... E o cara que vê a primeira vez que acha que aquilo é de verdade, se assusta, porque quando o culto acaba, e ele quer conversar, mas aí não tem conversa, porque era só na hora da liturgia, para dizer que ama, que gosta. Aquilo não é de verdade, é o espaço da liturgia. E o sujeito confundiu o espaço da liturgia com o espaço da vida, né?
A vida é outra coisa, né? E a gente sabe fazer bem na liturgia. E eu prego muito por aí, como o pessoal é afetivo quando está lá na frente, mas quando desce, vira um bicho, assim, eu nem sei quem é. Uma figura muito estranha. Então, a gente não se desloca, tá certo? A gente permanece, né? Tem um sociólogo alemão, assim, coitado, viveu muito precarizadamente, nunca nem conseguiu dar aula numa boa universidade, porque era muito fora desses espaços, né? O Zimmel, né? Sim, eu estou modulando para ver se eles... Porque minha fala não é tão boa quanto a do Bruno, para me modular aqui. Então, assim, o Zimmel diz, esse lugar que eu tenho para mim, que ele se cristaliza, ou seja, eu não consigo me deslocar. Por isso que quando a gente vai no funeral de uma pessoa, a gente diz o seguinte, eu sinto muito, assim, gente, quem diz isso, você olha no olhar... E eu, quando minha mãe morreu, como eu vi isso? O sujeito não está sentindo nada, entende? Assim, a fala é falsa, entende? Assim, a fala é falsa. Quando ele sai dali, você ri porque você viu que aquilo é verdade para você. A gente ri quando isso faz sentido para a gente, eu também rio também. Ele sai dali, ele conta uma piada no funeral, porque todo funeral tem piada de morte, de vida, de coisa. Então, assim, eu não sou capaz de me deslocar. Do meu lugar, sofrimento não é isso. Eu só sei quando de fato passei por essa situação. E aí o nosso poeta e músico brasileiro, né, que morreu de câncer, né, e já na dor do sofrimento, né, o Sérgio Pimenta, ele diz, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Então, avaliar o outro a partir do meu lugar, que é um não lugar em relação ao sofrimento do outro, é muito fácil. E é capaz de teorizar, de explicar, de falar, mas só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode se identificar e pode se doar também. Então, do lugar que a gente está, a gente não consegue. Primeiro que eu acho que não vai acontecer comigo, dessa forma não vai acontecer. Ou a gente pode criar uma falsa ideia de que eu também sofro. E olha que todos sofrem, mas há uns que sofrem, como diz lá o George Orwell, para fazer a comparação, uns sofrem mais do que os outros, obviamente, né? Pode faltar água no Brasil, pode faltar água em São Paulo, mas os que falta água não é a mesma coisa em todo lugar, entende? A dor de quem tem uma estrutura para sobreviver e suportar é muito diferente de quem não tem estrutura para suportar. A dor de quem pode entrar no INCA e pode ter o cuidado pastoral do Bruno não é de quem não pode, inclusive, acessar esse serviço público. De quem está no lugar que não é capaz de ter os mecanismos que acessa um tipo de política pública. Então, assim, a dor é muito diferenciada. Para a gente não julgar de que, assim, porque o individualismo nosso, e aí eu falo dessa tentativa de deslocamento, eu não quero me deslocar porque eu digo o seguinte, não, a dor que eu sinto do meu dedo mindinho é dor também. Então, eu quero comparar a minha dor pequena, a minha dor relativa, a minha dor específica com a dor de quem, de fato, passa por uma situação limite, como a gente ouviu aqui. Então, o Deus em Jesus, que a gente reconhece, é um Deus que vai para uma situação limite de completa falta de estrutura para a sua sobrevivência. Porque ele deixa a glória dos céus, né? E ele desce até nós, o texto diz, tem esse sentimento que deixa esse lugar, que é um lugar maravilhoso, ele se desloca para esse não lugar, né? Ele vira esse menino, filho de uma mulher buchuda que não tem pai, que nasce num lugar que ninguém quer morar, e que vive num lugar que ninguém quer viver, e que é expulso para viver no Egito, para tentar sobreviver, tem uma vida muito infeliz de sobrevivência. E mora num lugar que é muito discriminado, porque não pode vir nada bom de Nazaré, né? Então, esse lugar, e da região da Palestina, a Judéia, a Samária e a Galileia, assim, ele vive nesse não lugar que é, de fato, a Galileia. Então, é a partir dali que Deus se desloca da plenitude da sua vida nos céus, vem até nós, se encarna em Jesus, encontra esse não lugar, essa não localidade, e interage com aquelas pessoas, e toda a vida de Jesus é essa. O texto diz, de Mateus 4, que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, andando todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Porque havia muita dificuldade num lugar como aquele. E aí, o que ele faz? Ele pega seus discípulos e vai circular com esses discípulos, né? E talvez esse aprendizado do caminhar, e eu já ouvi aqui
a fala de Benjamin, que convida o povo a caminhar. Porque do lugar que a gente está, sem se deslocar, eu não consigo entender a dor do outro, entende? O Antônio Carlos Costa, também, que vocês conhecem bem, ele diz, eu vivi durante 17 anos sem saber o que era pobreza e o que era dor e sofrimento. Sofrimento mesmo. Não essa coisinha que a gente inventa e está tão sofrido que procura um psicólogo. E é bom procurar um psicólogo, né? As classes populares precisam de sobreviver. E a gente precisa de buscar uma cadeira para sentar, para alguém nos escutar, né? Assim, para contar a nossa dor. Que é dor também, e é legítima essa dor. Mas são dores muito diferentes, por favor, né? Assim, é uma dor outra, né? É uma dor diferenciada. E aí, ele diz, somente indo à penitenciária de Neves, obrigado, do outro lado da Bahia, somente indo a Neves e convivendo com a miséria do sistema penitenciário, eu descobri o que de fato é pobreza, o que é miséria e o que é sofrimento. Ano passado fiz uma pesquisa por causa do meu trabalho no sistema prisional, no complexo de Bangu, e aí eu entrevisto mulheres assim, né? Entrevisto moças, e ela conta dos filhos que perdeu a capacidade de estar... Como ela foi presa, os filhos então ficaram sem referência. E foram parar numa casa-abrigo levada por um conselho tutelar. E ela vai desenrolando a dor, e aí quando conheço uma mulher que vai parar os filhos no abrigo lá em Nova Iguaçu, ela é de Petrópolis, é presa. Por que ela é presa? Porque a nossa sociedade que consome tóxicos só aos montes, né? 4 minutos. Ela consome tóxicos aos montes. Então temos uma lei que essa mulher é presa com uma sacola transportando um produto que a sociedade adora, né? Adora. Ela é presa, o Estado pega ela, bota no lugar e os filhos dela vão ser colocado em outro lugar. E lá ela fica no desespero de não saber como é que seus filhos agora vivem, entende? Assim, a nossa política pública não é capaz de cuidar dessa situação, mas encarcera e acha que isso é o problema, né? Então deixa lá, deixa estar, joga para lá. E ela fala da dor, de como é que ela vive agora, sem saber. E aí procura um assistente social que possa visitar, fazer um acompanhamento, saber onde é que está a situação dela lá com seus próprios filhos. E aí, assim, histórias como essas aos montes lá no sistema prisional. E aí você sabe, de fato, o que é dor. Assim, viver num lugar como aquele, que assim, quem sabe o que é isso, assim, que um crime, que é, por exemplo, ter uma cantina no sistema penitenciário. Você tem uma cantina lá, em que uma Coca-Cola aqui fora vale 4, 5 reais. Lá vale 30 reais, assim. Porque a compreensão é essa. Se ele deve à sociedade, ele deve ser tratado como bicho. Então, assim, ele deve pagar. Então, a desumanização, ela vai à estratosfera. Então, essa dor de quem está nesse lugar, quem conhece isso de perto, sabe o que de fato é dor e que é sofrimento. E aí, quando Antônio Carlos Costa vai a Neves e reconhece esse lugar, e diz, eu mudei de lugar, eu circulei, eu transitei, eu saí daqui e percebi o que é sofrimento. Então, do lugar que a gente está, onde a gente nasceu, onde a gente estuda, no restaurante que a gente come aos domingos, não é capaz de a gente saber o que é sofrimento. E aí o deslocar é uma necessidade. Porque o Cristo de Deus que a gente conhece sai do seu lugar, desloca-se, e o texto de Filipenses 2 ele diz, né? Sim, esse descenso, né? Que é essa descida e esse esvaziamento, porque tudo quanto ele tinha, ele se esvazia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não se aferrou a essa condição, mas esvaziou-se a si mesmo, e mais do que tomar a forma de gente, tomou a forma de servo, e mais do que tomar a forma de servo, de servidor, diz que ele vai até a morte, e mais do que de morte, a morte mais abjeta da sua cultura, que é a morte e cruz. Ele diz, tende em vós esse mesmo sentimento. Então, o que Bruno passa lá no INCA, né? O que Gerson passa no ambiente do Haiti, sim, é um ambiente que essa passagem faz conversão e faz mudança efetiva, entende? Assim, dificilmente nós nos converteremos se nós não nos deslocarmos de onde a gente está para saber o que é esse lugar e para que a gente possa sentir como Deus também sente. E o chamado do Evangelho é este, né? Assim, é um chamado para sentir como este que sofre também. A gente conhece muito bem João 3,16, né? Todo mundo sabe de cor João 3,16, mas nós não conhecemos 1 João 3,16. Que amor é dar a vida pelo outro, entende? Assim,
Amor é dar a vida pelo outro. E Madre Teresa diz pra gente uma coisa muito bela, né? Assim, amor é aquilo que eu dou alguma coisa para alguém que fez tanta falta em mim, que doeu em mim a falta daquela coisa. Porque dado aquilo que é abundante, dado aquilo que está sobrando, ela diz, e aí ela cita Jesus no Sermão do Monte, isso qualquer cultura faz, entende? Assim, qualquer sociedade faz. Dá aquilo que está sobrando, né? Assim, dá aquilo que está no guarda-roupa, dá aquilo que está na despensa, ou seja, mas dá aquilo que vai faltar. Porque ao abrir mão desse lugar da divindade, do senso quenótico em Jesus, Filipenses 2, de 5 a 11, abre mão desse lugar para ser achincalhado, para ser morto, como a gente lembra agora nessa semana da paixão, para ser desumanizado, para ser desrespeitado, para ser esbofeteado e para resignadamente ficar nesse lugar. Porque dizer, desce se você desce daí, descer era muito fácil, mas ficar é quando ia salvar todos nós, entende assim? Então a salvação vem a partir desse lugar que ele se desloca para que pudesse sentir a nossa própria dor. Há muita gente que sofre agora, e sofrerá amanhã, e sofrerá depois, e talvez nós nunca os acompanharemos, os veremos, nossos olhos não tocarão, porque não está na nossa ambiência, não está no nosso contexto, não está na nossa proximidade. Por isso Jesus chama a gente para caminhar e para andar, porque quanto mais ele andava, ele percebia a realidade. Eu termino com o texto da viúva de Naim. Ele entra numa cidade, e o texto diz, de Lucas, capítulo 7, né, de 11 a 17, tem uma grande multidão que vai com ele. E tem uma grande multidão que estava na direção contrária. E o texto diz, e ele percebeu uma mulher que chorava. Tinha muita gente chorando. Mas ele teve um olhar clínico, de lá na multidão, ele identificou alguém que chorava de uma maneira diferenciada. Porque não é o choro que diz o seguinte, eu sinto muito, entende? Assim, mas é o choro de quem chorava a partir das vísceras, a partir da interioridade, a partir do profundo sofrimento. E ele discerniu quem era que chorava profundamente. E ele, tocado de compaixão, o texto disse, tocado de misericórdia, tocado de compaixão, o texto diz que ele chegou e ele tocou no esquife e ele devolve o menino para sua mãe e a alegria naquele ambiente. Então a dor se transformou numa festa assim completa, numa alegria sem tamanho assim. Então a gente nem sempre quer ver, né? A gente nem sempre quer ver. Um sociólogo inglês, Anthony Giddens, bastante conhecido até para além da sociologia, o Giddens diz, o olhar do homem moderno vê os problemas da sociedade que ele está. Mas nós criamos umas interrupções no olhar que a gente diz que não viu. E quem trabalha com essa coisa da ótica, da visão, diz que todos nós vemos na cidade quem está sofrendo e padecendo. Mas a gente diz que não vê, a gente nega para a gente mesmo que não vê. Então eu vi, mas eu desfoco o olhar. Eu desloco o olhar. Então, eu não desloco o meu corpo para ver mais e melhor, e para sentir. Por que a gente diz? Eu não quero ver. Eu até coloco, eu não quero ver. Não é isso? Então, se alguém morreu, se alguém está sofrendo, se alguém está pedindo, eu não quero ver. Porque quem não vê não se compromete. Quem não vê não se internece. Quem não vê não se toca. Então, eu não quero ver. Então, a nossa visão e a formação e a educação e a nossa cultura é não veja. Então, quem não vê não reflete. Então, eu olho para o outro lado. É melhor olhar para o mar do que olhar para Nossa Senhora de Copacabana, entende assim? É melhor olhar para a natureza. Ao desembarcar, ele poderia olhar para ele viu uma grande multidão. Ao entrar na cidade, ele poderia ter olhado para a beleza da cidade, mas ele viu uma mulher que chorava. E diz que ele é tomado de compaixão. Ele sente, entende assim? Os seus sentidos estão aguçados para entender no deslocamento que ele teve de saber o que o outro está sentindo. Então, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. E pode se identificar. E diz o quê? Ele tocou. Ele curou seus enfermos. Ele alimentou a multidão. Ele devolveu o menino para a própria mãe. Ou seja, ele agiu com misericórdia em função de. Então, o John Stott comentando isso diz, a gente até vê, a gente até sente, mas a gente não é capaz de agir. Porque não é comigo, porque eu não dou conta, porque muita gente... Porque o problema é muito grande, porque eu sou pequeno. E Stott diz, uma fé
em Cristo, que não se desloca, que não é capaz de ver com os olhos, sentir com o coração e colocar as mãos à disposição, é uma fé vazia, uma fé oca, uma fé sem sentido, logo não é a fé do Cristo, porque a fé do Cristo é a fé encarnacional. Então, não basta que a gente tenha a fé em Cristo. Diz o Harold Kushner, que é um autor judeu que dialoga nesse tema também, no diálogo com a fé cristã, ele diz, não basta que a gente tenha a fé em Cristo, mas a gente tem a fé do Cristo. A fé que se doa, a fé que vê, a fé que sente e a fé que age. E quando age, a gente pode não dar conta do todo, mas para quem a gente agiu, aquilo faz todo sentido, entende? Assim, o abraço de quem a gente tocou, aquilo faz todo sentido. A vida de quem a gente abençoou, aquilo faz todo sentido. Eu posso não dar conta do todo, mas para quem você agiu, para quem você olhou, para quem você sentiu e para quem você se doou, essa vida é completamente restaurada, a vida é refeita, o caminho é refeito e aquilo torna-se uma outra história para aquela própria pessoa. E de fato completo com a história lá do homem que Jesus encontrou no caminho, né? E ele gritava, né? Tem misericórdia de mim, o cego. O que a multidão dizia? Fica calado, não tem, nasceu cego, vai morrer cego. A vida é assim mesmo. Então, essa resignação de um estoico, entende assim? De um estoicismo lá do mundo grego, o mundo é assim mesmo. Ou mesmo de uma tradição que dialoga com um certo budismo, com um certo cristianismo reformado, nosso também, né? De que assim, a vida é dessa forma, alguns já foram assim, a vida é assim, para uns é assim, para outros é assim. E aí Cristo chega e diz, mas pode ser de uma outra forma. E ele diz assim, tragam-no até mim. E quando ele é trazido até Jesus, ele pergunta, o que eu posso fazer por você? Jesus desloca-se. Aquele problema é o seu problema. O que eu posso fazer por você? Ele diz, eu quero ver. E depois veja, a tua fé te salvou. E diz que todo o povo, vendo aquilo, passou a dar glórias a Deus. Aquele que era um não ninguém, uma não pessoa, torna-se agora aquele que encaminha os outros a glorificar e a celebrar o nome de Deus. Há tanta gente que grita e a gente não consegue ouvir, mas está gritando, a gente não tem mais jeito, já morreu, já é o fim, já não tem mais saída. Mas quando a gente tem o ouvido de Jesus, a gente diz, tragam-no até mim. E quando a gente se coloca à disposição, os milagres acontecem, é porque eu abri o coração, é porque eu abri os olhos, é porque eu abri a mente, é porque eu abri o bolso, é porque eu abri da minha sensibilidade, é porque eu abri daquilo que eu sou. E quem abre daquilo que você é, o milagre vai acontecer. Porque para quem casou, mesmo tendo morrido no outro dia, o milagre aconteceu, entende? Assim, porque não é a vida que a gente quer, como disse muito bem Bruno. Não é a vida que está por vir, mas é como ela é ressignificada pela vida aqui e a vida agora. Então, a nossa vida pode ser uma vida que possa ter uma biografia melhor e possa ter um sentido melhor se a gente, a partir daqui e de agora, a ressignificar a luz do olhar de Cristo, que vê, que sente e que age. É dos olhos para o coração e do coração para as mãos. E quem assim faz, encontra o sentido da vida em Cristo.